Oi, meus alunos, espero que vocês estejam bem. Eu fiz uma postagem no Google Sala de Aula de uma reportagem que saiu domingo passado da Folha de São Paulo, em que o autor ele faz um comentário de um livro que foi lançado comparando a mitologia grega com a pandemia do coronavírus. Eu vou pedir para vocês que me façam um trabalhinho para nota sobre essa reportagem, mas eu penso que é de fundamental importância eu estar passando para vocês um pouco sobre o nascimento da filosofia, para que vocês saibam, né, quem foram os personagens que ele narra no livro, na reportagem, né? E principalmente você que está em casa, que não foi nas aulas presenciais, para você conhecer um pouquinho da origem da filosofia. É muito importante, penso, que saibamos a origem das coisas, porque a partir da origem nós vamos sempre saber os acontecimentos. Então é muito importante saber a origem da filosofia para que possamos entender o que é a filosofia e quais são os benefícios da filosofia na minha formação. Então vamos lá. O nascimento da filosofia. Ela aconteceu no século VI a.C., né? Ela nasce na Grécia. Aqui eu mostro para vocês um templo na cidade de Atenas. Esse templo é chamado Paternon. Paternon em grego significa Sala das Virgens, né? Ele está passando agora, você vê pela foto, que ele está passando por um processo de restauração. Atena, ela simboliza a deusa da razão, a deusa do pensamento. Então a filosofia, pelo fato de ter nascido na Grécia, ela vai ser representada pela coruja. A coruja é a única ave que quando ela voa, ela consegue virar o pescoço quase a 360 graus. Então ela vira a sua cabeça quase 360 graus. E ela é o símbolo da razão. Então quando vocês vê alguma imagem da deusa Atena, sempre no pé dessa deusa há uma coruja. Então a filosofia ela adota a coruja como um símbolo da sabedoria, porque a filosofia é a única disciplina que consegue observar toda a realidade, quase 360 graus, e a partir das suas observações, ela vai lançar perguntas para que possamos pensar. A filosofia sempre será o perguntar. A filosofia nunca será a resposta. Quem vai responder as perguntas da filosofia é a ciência. A filosofia não é a ciência. A filosofia é a arte do pensar, é a arte do argumentar, é a arte do perguntar, é a arte do duvidar. Então a filosofia ela é dúvida, a filosofia ela é pergunta, a filosofia ela é pensar, tá? Então a filosofia ela vai nascer lá no século VI antes de Cristo, na cidade de Mileto. Mais para frente eu vou mostrar para vocês a importância de Mileto para a história da filosofia. Mas lembre-se, filosofia nasce na Grécia. A Grécia, nesse momento, ela vive a partir das explicações míticas, ou seja, os deuses influenciam em toda a vivência da sociedade. Aqui eu mostro para vocês alguns deuses gregos, né? O mais importante dele é aqui Zeus, né? Que é o deus do Olimpo, né? É o deus poderoso. A partir dele nasce uma hierarquia de deuses. Nós vamos ter dentro da mitologia deuses, nós vamos ter os semideuses, que são os filhos de Deus com as mulheres da terra, e nós teremos os gigantes, né? Que são aqueles que vão sempre lutar nas batalhas. É um período assim narrado de muita guerra, de muita luta, né? Muitas batalhas para a conquista de territórios, para a conquista do amor da pessoa pretendida, né? Vocês vão sempre perceber que a mitologia ela vai ser sempre uma explicação de uma dúvida que você tem. Se você quer saber de onde você veio, qual é a sua origem, por que você nasceu, sempre haveria dentro da mitologia grega um deus que explicaria para você por que as coisas acontecem, por que as coisas aconteceram, né? A filosofia vai surgir justamente disso, desse romper com a mitologia, né?
A filosofia, ela vai nascer com a evolução do homem. Aqui é o Olimpo, né? É o templo onde ficava Zeus, né? Uma imaginação de um céu, vamos assim dizer. Um templo metafísico, que ele sai do físico, né? Que ele vai para fora do físico, onde morava as divindades, né? Então a filosofia, ela vai nascer da evolução do pensamento do homem. Alguns elementos que favoreceram o nascimento da filosofia foi a escrita, a moeda e a democracia. É interessante perceber que os gregos sabiam escrever, mas pelo fato deles não utilizarem a escrita, apenas a transmissão oral, esse período da Grécia é muito comum você encontrar os aedos e os rapsodos, né? Que eram artistas, eram músicos, eram poetas que saíam viajando por toda a Grécia, e aonde eles paravam, eles declamavam poesias, eles cantavam, né? Recitavam, e ali eles viviam da alegria, e também eles transmitiam um pensamento. Então, no início da Grécia, eles escreviam pelo fato dos aedos e dos rapsodos transmitirem todas as histórias, todas as lendas, todos os mitos através de músicas ou de poesias. Eles vão perder completamente o dom da escrita. Quando eles começam as viagens marítimas, eles conhecem novas culturas, e nessas novas culturas eles conhecem os fenícios, e eles vão trazer a escrita fenícia para a Grécia. Então eles começam agora a entender aquilo que eles falam de forma escrita. Você fala e você consegue escrever o que você falou. Isso evolui o seu pensar, isso evolui a sua realidade. Imagine você sendo uma pessoa analfabeta. Você entende o que as pessoas falam, porém você não consegue transcrever aquilo que você falou. Você se torna uma pessoa completamente limitada. Você ouve, você fala, porém você não escreve. Você é um ser completamente limitado. E quando você começa a escrever, você amplia seus horizontes. Então a filosofia, ela é um ampliar. Ela é um ver um horizonte de uma maneira diferente. Isso se dá através da escrita. Isso se dá quando eles têm a consciência de desenvolver a moeda, para que eles tenham um sistema de medida. Imagine você ser um pescador, você sair em alto mar, pesca uma baleia gigantesca, extremamente pesada, você volta para a terra morrendo de vontade de comer carne de porco. Você ficou aí 2 meses em alto mar, só comendo peixe, se alimentando de peixe. Você volta para a terra e você fala para o professor Murilo: ah, professor, eu tenho essa baleia, você tem esses porquinhos, vamos trocar essas baleias? Nesse período é muito forte ainda o sistema de troca por escambo, né? Você tem uma mercadoria, você troca por outra, né? Coloca-se a sua baleia numa balança, quantos porquinhos eu vou ter que colocar para atingir o mesmo peso da sua baleia? Então as trocas, dependendo do objeto que você tinha, não eram trocas justas. Então eles começam a estabelecer um senso de justiça dentro da Grécia com o desenvolvimento da moeda, com o desenvolvimento de algo que represente uma medida. Então eles conseguem fazer a moeda de ouro valer um tanto, a moeda de prata valia outro tanto. Então você sabia que a sua baleia valeria 2 moedas de ouro e o porquinho do professor valeria 1 moeda de prata. Existia ali um senso de medida, de valor de cada coisa. Isso é um pensar, isso é uma evolução do pensar, né? E esse senso de justiça, ele começa a criar a organização das cidades, principalmente das cidades-estados, das polis, né? E a partir dessa senso de justiça nasce a democracia, que é o governo popular. É o governo onde que as pessoas traziam para a praça pública, né? A agorá, nós falamos em português ágora, mas o correto seria agorá. Eles trazem para a agorá problemas sociais que ali estavam permeados no meio daquela sociedade, e a partir de uma discussão chegavam a um consenso de como solucionar os problemas. Então a democracia, ela surge como um governo popular, um governo onde as pessoas optavam
pela administração da cidade. Das polis nascem os políticos. O político grego não é um personagem como nós conhecemos hoje, porque o nosso político hoje ele é um personagem. Ele é um personagem como um prefeito, ele é um vereador, ele é um deputado, ele é um presidente, ele se torna um personagem da história. Naquele tempo não, o político era a pessoa que nascia dentro da polis. Quem nasce em Serra Negra é serrano, quem nasce em Amparo é amparense, quem nascia na polis era político. Então a política, ela nasce como um bem administrado, uma busca pela felicidade a partir da organização social, de um processo de cultura. Cria-se uma cultura própria dentro daquela cidade-estado. Quando a Grécia ainda ela vive um período mitológico, né, um período mítico, né, os pensadores daquele momento, eles pensavam na cosmogonia, ou seja, na origem do universo a partir de uma revelação divina. Cosmo em grego vai significar universo, gonia, origem. Só quando você perguntava para eles da onde surgiu a Terra, sempre haveria uma explicação divina, o sagrado criador de todas as coisas. O nascimento da filosofia, como houveram algumas evoluções, como a moeda, como a escrita, né, como o senso de justiça entre as cidades, eles vão romper com esse pensamento de aceitar que tudo surge a partir da criação divina. Então eles vão fazer uma passagem de cosmogonia para cosmologia. E qual é a diferença? Cosmo vai se permanecer o universo. Só que gonia, que era a origem divina, passa a ser agora um estudo, a logia. Então nós vamos começar a pesquisar se existe a possibilidade de tudo ser criado sem a mão, sem o dedo divino. Então os primeiros filósofos, eles vão buscar conhecer a arqué. Arqué é um termo grego que ela significa o elemento universal criador de todas as coisas. Então assim, se nós tirarmos a ideia da criação do universo, da criação de todas as coisas que é visível, a partir de um dado divino, a partir de um elemento sagrado, nós temos que encontrar em tudo aquilo que existe um elemento que habite toda a criação. Então, dentro do professor Murilo, tem que ter um elemento que tem no computador, que tem que ter no celular, que tem que ter num tênis, num sofá, numa cortina, numa luz, numa cadeira, numa mesa. Tudo que você vê que existe tem que ter o mesmo elemento criador. Esse elemento é chamado em grego de arqué. Mas será que todas as coisas podem ser criadas a partir de um mesmo elemento? Essa era a dúvida e esse era o pensar da filosofia nascente, da filosofia inicial. Esse período que eu estou falando para vocês, ele é classificado como período pré-socrático. Sócrates, ele é um dos maiores filósofos considerado pela história da filosofia, e ele vai marcar, ele é um divisor de água. Então você tem uma história da filosofia dividida por períodos, que acontece antes de Sócrates, que nós chamamos de período pré-socrático, e o pós-Sócrates, né, que se divide em diversos períodos, como o período clássico, como o período helenístico, período moderno, contemporâneo, né, período medieval. Então a filosofia ela vai ser dividida por períodos, e cada período tem uma particularidade do contexto histórico daquele momento, da história em si do mundo, né? A filosofia está sempre dentro da história. Esse período, do período pré-socrático, os filósofos são conhecidos como filósofos da natureza. Eles vão encontrar na physis, né? A physis é um termo grego que significa natureza. Se existe a possibilidade de encontrar na physis a arqué, será que a natureza ela produziu um elemento criador de todas as coisas? Então, essa é a preocupação inicial da filosofia nascente. Encontrar dentro da natureza um elemento capaz de criar todas as coisas.
Nós temos aqui um mapa da Grécia, né? Então, os primeiros filósofos que vão surgir, eles não vão surgir ali em Atenas, né? Em Esparta, que são as maiores cidades. Eles vão nascer em pequenas cidades mais próximas ao mar, porque aquela descoberta da escrita, da moeda, né, o senso de justiça, ela se dá com a expansão marítima. Então, é nas ilhas gregas que nasce a filosofia. Então, os primeiros filósofos nascem aqui na ilha de Mileto. Então, nós temos o primeiro filósofo, Tales. Tales, ele observando a natureza, observando que quando chovia-se muito, havia a enchente dos rios, os rios transbordavam, esse transbordamento fazia com que as margens ficassem umedecidas. Quando o rio voltava ao seu curso normal, essas margens que estavam umedecidas se tornavam completamente produtivas, porque elas se tornavam abundantes na fertilização por causa de receber muitos nutrientes, adubos naturais que vinham do próprio rio. Então as pessoas migravam até as beiras, até as margens dos rios para plantar. Então Tales começa a observar que tudo nascia da água. Nós precisamos de água, as plantas precisam de água. Para você construir muitas vezes alguma coisa, você necessita de água. Então Tales inferia que tudo nasce da água. Já o filósofo Anaximandro, que foi aluno de Tales, diz que não. Ele dizia que era impossível você criar alguma coisa a partir de um elemento único. Que existia uma força invisível que se movimentava e a partir desse movimento criava todas as coisas. Anaximandro deu nome a essa força invisível, criadora de todas as coisas, como Apeiron. Talvez o Apeiron, pensado por Anaximandro, seja o modelo de Deus que nós imaginamos hoje. Um Deus invisível capaz de criar todas as coisas, uma força que movimenta o universo, que movimenta o mundo. Anaxímenes, que é o terceiro filósofo, ele foi aluno, discípulo de Anaximandro, né? Ele continua com o mesmo pensamento, que existe a possibilidade de tudo ter sido criado por uma força invisível, mas essa força invisível, ao mesmo tempo que ela é invisível, ela tem que ser perceptível. Se ela não for perceptível, ela não é capaz de criar todas as coisas. E o que é invisível e ao mesmo tempo perceptível? Então ele vai dizer que aquilo que é invisível e você percebe é o ar. Que o ar era a força criadora de todas as coisas. Então começam a surgir outros filósofos, cada um com uma ideia, né? Vai surgir Heráclito, que está aqui um pouquinho acima, dizendo que tudo nasce a partir da movimentação, que ele dá o nome a essa movimentação de devir, né? Tudo tornar a ser. Pitágoras vai dizer que tudo é uma expressão matemática, que tudo nasce a partir dos números. O nome filosofia foi cunhado por Pitágoras de Samos, ele que, encontrando com Alexandre o Grande, ele vai dizer que ele era um pensador, que ele era um amante da sabedoria, então ele dá o nome de filosofia, né? Amor ao saber, amizade ao saber. Eu sou um amante da sabedoria, eu sou um filósofo. Tá? Nós vamos ter outros filósofos como Empédocles, como Demócrito. Demócrito vai falar que a criação de tudo é a partir do átomo, e aí começa cada filósofo dizer qual era o arqué, qual era o elemento fundamental, o criador de todas as coisas, né? Até surgir os 4 elementos, que é água, ar, terra e fogo, que ele perdura ali da metade dos anos de 500 a.C. até aproximadamente 1680 depois de Cristo, quando haverá uma revolução dentro do pensamento, né? E nós vamos ter a mudança de acreditar que tudo nasce a partir dos 4 elementos. O importante nesse momento não é saber o elemento de que cada filósofo pensava. Nós podemos ver precisamente uma próxima aula, né, sobre cada elemento, sobre o pensamento de cada filósofo. O importante agora é entendermos que a filosofia ela nasce dessa evolução, que ela nasce da pesquisa.
E para nós evoluirmos e para nós crescermos mentalmente, tem a necessidade de nós pesquisarmos, de nós conhecermos outras ideias, conhecermos outras realidades. Então eu convido você a ler a reportagem que eu coloquei da Folha de São Paulo, do domingo passado, lá no Google Sala de Aula. Ele vai falar ali sobre Homero. Eu pulei essa parte de Homero e Hesíodo, que são dois personagens, são dois escritores, dois literários, que eles influenciam na história da filosofia. Eu pulei essa parte lá no início propositalmente para que você pesquise e para que você descubra qual foi a importância de Homero dentro da construção do pensamento filosófico. Eu vou colocar umas questões no Google Sala de Aula para que você responda, baseado lá naquela reportagem, e essas questões serão a primeira nota que vocês vão construir nesse segundo bimestre de estudo da filosofia. Se porventura eu fui muito rápido na minha explicação, se você não compreendeu alguma coisa que eu lhe falei, eu vou pedir a cordialidade de você entrar em contato comigo, faça a sua pergunta e eu terei a maior alegria e prazer em responder para você qualquer dúvida que você tenha. Desejo a vocês um ótimo estudo. Se não entendeu as questões que eu vou postar no Google Sala de Aula, por gentileza, me pergunte.